Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para, como a gente já tinha combinado antes, conversar um pouquinho sobre a mulher e o amor próprio, né? Eu resolvi entrar alguns minutinhos antes para já deixar a publicação aqui na página para quem chegar já encontrar, né? Então, eu vou esperar as pessoas irem chegando para a gente começar. E eu vou aproveitar esse momento aqui para eu enviar o link para todas que se inscreveram, para que vocês possam entrar aqui e assistir. Se já tiver alguém online, eu tô vendo que já tem uma visualização. Se vocês puderem colocar nos comentários se vocês estão me ouvindo, eu vou tentar fazer um teste agora para que vocês possam entrar aqui e assistir. Pelo visto, se já tiver alguém online. Então, vou pedir só para vocês terem um pouquinho de paciência para que a gente possa esperar o pessoal chegar. Por isso que eu entrei alguns minutinhos antes, para a gente poder começar a conversar. Tô vendo que já tem algumas pessoas online, se vocês puderem me dizer se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo e ouvindo bem, a gente poder começar a conversar. Tô vendo que já tem... Oi, Cissa, seja bem-vinda. Que bom que tá tudo bem, que vocês estão me ouvindo. Obrigada, Cissa. Então, eu só vou enviar aqui o link para quem ainda não chegou, para poder entrar aqui. Eu peço só para vocês terem um minutinho de paciência para a gente começar. Oi, Aline, seja bem-vinda, obrigada. Juliana, bem-vinda também, que bom ver todas vocês aqui. Só um minutinho, pessoal, que a gente já começa. Se quem tiver online, se puder colocar aí nos comentários de onde é, de que cidade que é, pra gente saber quem tá aí participando. Vou ficar feliz em saber de onde vocês estão falando. Pronto, pessoal, já consegui mandar o link, então a gente já pode começar aí a conversar um pouquinho. Bem-vinda, Agatha, que bom te ver aqui. Bem-vindo que já tá online. E como a gente já tinha combinado aí essas 2 semanas, né, eu marquei esse encontro com vocês pra gente poder conversar um pouquinho sobre a mulher e o amor próprio. Bem-vinda, Angélica. Olha, Angélica, a Aline tá falando da Bahia. Bem-vinda, Natasha, que bom te ver aqui. Andressa de São Paulo também. Sejam todas muito bem-vindas. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. Juliana, seja bem-vinda de Cotia. Oi, Fabiana, que bom que você tá aqui, que bom que você conseguiu chegar. E então, pessoal, se vocês forem tendo dúvidas aí ao longo do conteúdo, ao longo do que a gente for conversando, vocês podem colocar aí nos comentários e a gente vai conversando, tá bom? Então, pra gente começar, pra gente definir um pouquinho o que é a autoestima. Bom, quando a gente fala em autoestima, a gente está falando em amor próprio, a gente está falando em como nos avaliamos, em como a gente, quando olha para nós mesmas, a gente nos avalia como pessoa, né? Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Como que a gente pode fazer para que a gente possa compreender a autoestima e estimular ela quando a gente perceber que a nossa autoestima está baixa. Breila, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda também. Então, gente, para a gente começar a entender um pouquinho, a gente tem que começar a pensar de onde que vem o amor próprio. Será que a gente nasce com ele? O que vocês acham? Vocês acham que a autoestima
é algo que nasce com a gente, né? Desde que a gente é pequenininho, a gente já vem aí dotado desse sentimento. O que vocês acham? Oi, Ana, seja bem-vinda. Feliz de te ver por aqui. Angélica também, seja bem-vinda. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se vocês quiserem colocar aí no comentário, o que vocês acham? Vocês acham que a autoestima é algo que já nasce com a gente, que é inato? Seja bem-vindo, Bruno. Que bom te ver por aqui. Ederson, seja bem-vindo também. Então, a gente estava conversando um pouquinho de onde que surge esse sentimento, né? A autoestima. A Fabiana está dizendo que é uma construção. E a Angélica também, que acha que não. E vocês estão certas, meninas. É exatamente isso. A autoestima, ela não é inata. A gente não nasce aí com ela. É algo que é construído ao longo da vida. É algo que a gente pode trabalhar, né, ao longo aí das coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida. A Grazi está dizendo que não está conseguindo assistir. Grazi, tenta entrar e sair de novo. Eu não sei se todo mundo estiver vendo bem, talvez seja a sua conexão. Não sei se é só com você. Boa noite, Paulo. Boa noite, seja bem-vindo. Então, para a gente começar, pessoal, a autoestima, ela é um sentimento. A gente não está acostumado a olhar para a autoestima como sendo um sentimento. A gente está acostumado a falar sobre alegria, tristeza, frustração, mas a autoestima, ela também é um sentimento. E todos os sentimentos, eles são construídos ao longo da vida. A gente aprende a sentir as emoções. A gente aprende aí a nos ver no mundo e sentir aí as percepções, tá? Então, só para a gente conseguir compreender um pouco melhor como isso funciona, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás na nossa história e a gente tem que passar a olhar um pouco melhor para a nossa infância, tá? A infância, ela é um momento primordial aí para o estabelecimento dos nossos sentimentos, para a aquisição dos nossos sentimentos, não só da autoestima, como vários outros. Então, para a gente começar a entender um pouquinho melhor como isso se dá na nossa vida, é bom a gente fazer um retrocesso e tentar compreender como que isso acontece aí na nossa história, na nossa infância. Então, a autoestima, ela vem sendo trabalhada com a gente desde pequenininho. A gente não nasce com ela instaurada dentro da gente, algo inato, mas ela é aprendida desde que somos pequenininhos, né? Então, os nossos pais, os nossos familiares, os nossos coleguinhas, quando somos pequenas, o que acontece? Eles têm papel fundamental na forma como aprendemos a sentir, como aprendemos a nos colocar no mundo, né? Quando sentimos alguma coisa, a gente tem reações corporais, né? Não só reações internas, mas reações corporais também que ficam evidentes para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos pais, professores. E aí o que acontece? Quando a criança tem essas reações, os pais eles vão verbalizar para ela aquilo que ela está sentindo e vai ensinar para aquela criança a nomenclatura daquilo que ela está demonstrando. E assim a gente começa a aprender o que é sentir tristeza, o que é sentir felicidade e vamos aprendendo a nomear coisas que não nascem com a gente, mas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, quando a gente é pequenininho, se a gente chora, a nossa mãe olha pra gente e diz: não fica triste, vai ficar tudo bem. E aí vai ensinando que quando choramos, estamos experienciando a tristeza. E assim é com todos os outros sentimentos, tá? E isso vai acontecendo, inclusive com a autoestima. A gente muitas vezes
não olha para a autoestima como sendo um sentimento como outro, mas ela é, e por isso ela também é aprendida e ela é ensinada. Então, a criança não nasce com autoestima, a criança não nasce com esse amor próprio instalado. Ele vai sendo aprendido e vai sendo instaurado aí a partir da nossa comunidade, né? A partir dos nossos pais, professores, amigos e das pessoas que nos cercam. E também da forma como a gente se coloca ali no mundo, mesmo ainda sendo pequenininho, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Oi, Dani, boa noite. Leânia, seja bem-vinda. Wanda, Raquel, sejam muito bem-vindas. Tem um comentário aqui que realmente o ambiente na infância pode interferir muito. Sim, interfere mesmo. Márcia, boa noite. Então, pessoal, para a gente continuar, então como que isso acontece no caso da autoestima? A autoestima, ela é experienciada quando a gente lá pequenininho, quando a gente tem determinado comportamento, ela é produzida através do reforçamento positivo, né? E o que é esse reforçamento positivo? Toda vez que a criança tem um comportamento e os pais, né, ou qualquer outra pessoa reforça esse comportamento com uma consequência positiva, que pode ser verbal, como um elogio, ou pode ser uma consequência que não seja verbal, como um carinho, um abraço, como, né, um sorriso. Então, sempre que os pais, né, ou as pessoas próximas dão essa consequência, né, positiva para o comportamento, eles vão estar estimulando a autoestima. E o contrário também acontece. Muitas vezes a criança tem um comportamento e os pais acabam punindo esse comportamento ou simplesmente se afastam da criança, não tocam a criança, repreendem a criança, e isso acaba fazendo com que a criança possa ter uma dificuldade no estabelecimento aí da autoestima. Então, no caso da autoestima, é um sentimento que ele é reforçado aí quando a gente é pequenininha pelo reforçamento positivo. Então, vamos dar um exemplo para a gente entender melhor como isso funciona. Se uma menina tirar boas notas na escola, né? A mãe pode sorrir e dizer: parabéns, estou muito orgulhosa de você. E ela vai estar reforçando a autoestima da sua filha, vai estar reconhecendo a habilidade dela de tirar boas notas naquele momento. Mas se a mãe ignora esse fato ou despreza de alguma forma, a gente pode perceber que talvez essa criança possa vir a ter alguma dificuldade em estabelecer e aumentar aí o sentimento de autoestima. Então, essa é entre o reforçamento positivo ou o contrário dele, né? Que é esse retraimento diante do comportamento aí da criança. Muitas vezes os pais, eles não sabem disso, ou eles imaginam estar fazendo a coisa certa, mas não necessariamente estejam fazendo. Uma palavra que é muito importante quando a gente fala de amor próprio é reconhecimento. É importante ensinar para as crianças reconhecer as próprias habilidades. Uma mãe, ela pode elogiar o filho, por exemplo, dizendo: as notas do seu boletim me deixaram muito feliz. Mas ela pode até estar tentando reforçar, mas nesse caso ela está dando importância para o boletim. Seria talvez mais viável que ela dissesse: você me deixou muito feliz com as suas notas, porque nesse caso a gente pode notar que o reconhecimento está na pessoa. Quando a gente introduz aí a palavrinha você, a gente coloca o reconhecimento na pessoa e não na situação. E isso às vezes pode fazer bastante diferença. Então, muitas vezes os pais, eles tentam fazer isso, mas acabam fazendo de uma forma equivocada e muitas vezes por não ter o conhecimento, né? Então,
é importante que a gente faça essa reflexão, que a autoestima não é algo inato, é algo aprendido desde criancinha, desde que somos meninas, né? Outra coisa que é muito importante é a gente pensar, ainda quando a gente está pensando aí na infância, a importância de reconhecer a habilidade correta, porque muitas vezes é reconhecido, é elogiado, mas não a habilidade correta. Por exemplo, se a gente for pensar no mesmo caso do boletim, a menina que tirou boas notas, né? O que pode acontecer? Ela pode trazer o boletim para casa e a mãe pode olhar o boletim e dizer: que linda, você tirou boas notas. Mas a menina que tira boas notas, ela é linda ou ela é inteligente, né? Então, é importante que a gente reconheça a habilidade correta. E esse termo, esse adjetivo linda, ele é muito importante para a gente continuar a nossa reflexão agora. Quando a gente fala em mulher, esse adjetivo linda, ele é muito utilizado para várias coisas. E ele é utilizado para habilidades que não são referentes à beleza, né? Então, desde pequena, as meninas são estimuladas a serem lindas. Então, mesmo quando elas são inteligentes, quando são espertas e com todas as outras habilidades que elas possam ter, toda a comunidade vem dizer que ela é linda. Então, é importante que a gente saiba reconhecer a habilidade correta, né? Então, não só reconhecer e elogiar as crianças, mas elogiar pelas habilidades corretas. Elogiar que é linda no momento em que a gente estiver falando de beleza. Mas quando a gente estiver falando de outras coisas, é importante que a gente evidencie aquilo que realmente queremos dizer. Porque esse adjetivo linda, né, ele pode nos levar aí a contribuir para que a gente siga nessa busca aí incansável por padrões de beleza, né, que a gente vê muitas mulheres querendo sempre estar lindas o tempo inteiro. Mas será que a autoestima, ela está só relacionada a questões estéticas, a questões de beleza externa? Né? Na verdade, ela vai muito além disso, né? Ela vai para questões muito mais internas do que externas. Então, eu trouxe essa questão da infância para que a gente possa começar a fazer essa reflexão de que a autoestima ela é aprendida, para que isso fique muito claro. A autoestima não é um dom que algumas têm e outras não. Não é um dom para poucas pessoas. É um sentimento que todo mundo pode construir ao longo da vida. Se ela é aprendida, a gente pode fazer esse caminho mesmo quando adultas, né? Então, aquelas que não foram estimuladas quando crianças, ou aquelas que tiveram eventos ao longo da sua vida que contribuíram para que sua autoestima acabasse diminuindo, ela pode fazer essa caminhada agora, né? Agora que é adulta. Então, não significa que porque a gente não foi estimulada durante a infância, que a gente não possa trabalhar isso depois na fase adulta, tá bom? Porque a infância, ela não é a única que contribui para a autoestima. A sociedade, ela também contribui, as questões sociais e culturais, elas contribuem em grande maneira para aquilo que a gente, para a forma com que a gente nos olha, né? Para a forma como que a mulher olhe para ela mesma. Então, a gente tem vários padrões do que é ser mulher, do que é ser uma boa mulher. A mulher moderna, ela exerce vários papéis. Ela é mãe, ela é amiga, ela é profissional, ela é nora, filha, esposa, namorada e muitas vezes ela é tudo para todo mundo, mas ela esquece de olhar para ela mesma. E muitas vezes ela cuida dos outros e esquece de cuidar de si mesma. Então, os eventos que vão acontecendo ao longo da nossa vida, ao longo que a gente cresce, também influenciam a forma com que a gente olha para nós mesmos, né? Então,
Os padrões do que é ser mulher, eles vão desde padrões de beleza, até padrões raciais, até padrões de comportamento. Então, com isso, a gente vê vários preconceitos se instalando na sociedade sobre o comportamento da mulher. Então, cabelo bonito é só cabelo liso, mulher bonita precisa ser magra, a mulher é frágil, a mulher precisa ser mãe, precisa casar, precisa dar conta de tudo. E muitos outros padrões, que se a gente fosse falar aqui, a gente poderia ficar a noite inteira falando só nisso. Então, a sociedade, os padrões, eles vão se instalando e muitas vezes a gente passa a se comportar a partir deles e não a partir da nossa essência. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente deixa de lado, né, a nossa essência para viver esses papéis, colocando máscaras que não são nossas. A gente quer fazer tudo, nos sentimos cansadas, mas a gente não admite que está cansada, porque a mulher moderna, ela precisa ser quase uma super-heroína, né? Então, muitas vezes a gente se sente cansada, né, de desempenhar todos esses papéis, mas a gente não admite nem para nós mesmas, né? Quem dirá para as outras pessoas, porque afinal de contas, a mulher moderna, ela precisa dar conta de tudo, ela precisa, né, desempenhar todos esses papéis, né? Antes da gente continuar, eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, porque não dá tempo de eu olhar ao mesmo tempo, senão eu me perco, tá? Quem chegou agora há pouco, sejam todas muito bem-vindas. A Aline tá falando que é uma influência tanto positiva quanto negativa da sociedade. Exatamente, Aline. Realmente, a gente pode ver aí os dois lados. Tem algumas pessoas falando que estava travando, mas outras dizendo que estão normal. Pessoal, se começar a travar, pode ser por questão da conexão, aí vocês podem dar um F5 e atualizar ou entrar na minha página de novo e entrar de novo na transmissão para ver se melhora, tá bom? O Ederson tá comentando que pais severos ou ausentes contribuem com a autoestima. Sim, Ederson, realmente, né? Essa ausência aí dos pais, ele pode contribuir bastante para uma autoestima diminuída, né? Yolanda, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda a todo mundo que chegou agora, pessoal, que não estava no comecinho. Então, Débora, que bom te ver aqui. Michele também, seja bem-vinda. Valdelice, Juliana, sejam todas muito bem-vindas. Marisete também. Então, que bom, Angélica, que aí tá tudo bem. Obrigada por me avisar. Então, quem tiver com problema aí, tentar atualizar para ver se melhora, tá bom, pessoal? Então, essa reflexão, ela foi pra gente começar a entender, né? Como que essa autoestima, ela se instaura aí na vida da gente. Grazi, seja bem-vinda também, que bom te ver por aqui. Então, como a gente estava conversando, todos esses papéis sociais, eles também vão influenciar, né? Então, a gente falou um pouquinho da infância e de como esses vários papéis que a mulher desempenha atualmente também influencia e também torna um pouco conflituoso, né, o relacionamento da mulher com ela mesma. Porque muitas vezes a mulher não tem tempo para ela, porque ela precisa desempenhar aí todos esses papéis. Mas precisamos fazer o caminho de volta, o caminho de encontro com a nossa essência. E por que melhorar a autoestima é tão importante? Eu acredito que o amor próprio, ele é chave para várias outras coisas e para a forma com que a gente se coloca no mundo, né? Então, ele pode ser chave para a gente conquistar várias outras coisas. Na prática clínica, eu percebo que as mulheres que conseguem aumentar a sua autoestima e ter esse reencontro com elas mesmas, elas têm maior facilidade de se encontrar, né, com os seus próprios desejos, com os seus sonhos, tem mais facilidade para tomar decisões baseadas nelas mesmas e não na opinião das outras pessoas, tem mais
firmeza para tomar as suas decisões e não se basear sempre na opinião alheia. Podem também se tornar mais criativas, ter controle das próprias emoções e se relacionar de forma mais saudável. Então, são inúmeros aí os fatores que podem melhorar na vida da mulher a partir do momento em que ela faça essa reconexão com a sua essência e que ela busque aí melhorar a sua autoestima, né? Então, para a gente continuar, se vocês quiserem comentar aí o que vocês acham também, né? Quais são os benefícios de se melhorar a autoestima, porque eu acredito que são vários, né? A gente pode aqui citar várias coisas. Eu acho que essas coisas que eu disse são as que eu vejo mais, mas muitas outras coisas podem melhorar na nossa vida quando a gente consegue aí olhar, né, pra gente e nos avaliar de uma forma mais positiva. Seja bem-vinda, Caroline, Carolina também, Eliette, Amanda. Oi, Jocicleide, que pena que você perdeu o começo, mas depois fica tudo gravado, você pode voltar a assistir, tá? Assim que terminar, você pode voltar e dar play. Thaís, que bom te ver aqui também. A Jocicleide colocou que estava conversando com a filha, que está grande, passando por momentos difíceis, e com o esposo, que tem um filho com outra mulher. Sim, Jocicleide, a nossa família, as pessoas que nos cercam, né, realmente, né, a gente precisa discutir essas coisas com as pessoas, porque quanto mais a gente fala, fica mais fácil da gente transformar as coisas. Celi, seja bem-vinda, que bom que você conseguiu aí entrar, a gente estava com problema no e-mail, né? Que bom, Celi, que você conseguiu chegar. Então, pessoal, a autoestima, ela pode melhorar várias coisas aí na nossa vida. A forma com que a gente se relaciona com as pessoas também pode mudar, a partir do nosso olhar para nós mesmas, né? Então, quantas vezes, quando a gente tem a nossa autoestima diminuída, quantas vezes a gente entra em relacionamentos que nos fazem sofrer? Quantas vezes a gente abre mão de coisas e de sonhos que queremos em prol do outro? Quantas vezes a gente também tem medo de ficar sozinha? Mas talvez o caminho seja aprender a gostar da própria companhia, né? Porque esse medo de estar sozinha pode estar muito relacionado aí com a nossa dificuldade de aceitar a si mesma, né? Quantas vezes a gente deixa de fazer coisas por nós mesmas para fazer pelos outros? Amar e estender a mão, ele é muito importante, mas é importante que a gente se lembre que a gente só pode dar ao outro aquilo que a gente tem. Então, se a gente não tem amor para nós mesmas, como que vamos oferecer para o outro? Se a gente não tem cuidado com nós mesmas, como vamos cuidar do outro? Então, é importante que a gente faça esse caminho de volta, esse caminho de interiorização, de olhar para a nossa essência, tá bom? Muitas vezes, quando a gente não está bem com a gente mesmo, quando o nosso relacionamento com a nossa essência não está bacana, a gente acaba depositando no outro, no nosso parceiro, por exemplo, todas as nossas expectativas de felicidade. Então a gente coloca a responsabilidade da nossa vida nas mãos de outra pessoa. Mas espera aí, quem é a dona do seu caminho, né? Será que é bom? Será que é saudável a gente deixar outra pessoa escrever a nossa própria história, né? E a gente acaba fazendo isso muitas vezes, a gente acaba deixando as nossas decisões nas mãos de outras pessoas, né? E isso acaba trazendo muita frustração, né? É uma armadilha muito grande que a gente faz com a gente mesmo. E no final a gente acaba culpando a outra pessoa pela nossa infelicidade. Então a gente coloca a nossa vida na mão do outro e quando as coisas não dão certo, a gente culpa esse outro pelas nossas próprias frustrações. E aí a gente acaba tendo
um monte de problemas nos nossos relacionamentos, né? Então, a forma com que a gente se relaciona com a gente mesmo também influencia a forma com que a gente se relaciona com as outras pessoas. E aí, se a gente for pensar nos relacionamentos amorosos, quando existe um rompimento na relação, ou quando o sentimento não é correspondido, ou quando existe uma traição, uma briga, uma discussão, o que acontece? A gente muitas vezes deixa de seguir em frente, a gente se sente confusa e não sabe como seguir ali sem aquela pessoa do nosso lado, porque a gente se sente sozinha. E muitas vezes a gente se encontra sozinha mesmo, porque a gente depositou ali todas as nossas esperanças, todos os nossos investimentos em uma única relação, e a gente coloca a responsabilidade disso naquela pessoa, quando na verdade fomos nós que nos isolamos de todas as outras relações e nos colocamos sozinha. Então, na verdade, é, como eu disse, uma armadilha que a gente faz com a gente mesma, né? Porque a gente precisa olhar um pouquinho mais para a relação que é mais importante, a relação com a gente mesma, porque é só a partir de uma relação saudável com a gente mesma conseguir estabelecer relações saudáveis com o outro, né? Cris, seja bem-vinda, que bom te ver por aqui. Vanessa, Solange, seja bem-vinda também, que bom que você conseguiu entrar. A Solange está colocando que a nossa felicidade ou infelicidade depende de nós mesmos. Exatamente, Solange, é isso mesmo. Caroline, que bom te ver por aqui. Jane, Michele, Thaís, Juliana, sejam todas muito bem-vindas. Aqui, seja bem-vinda. Então, vamos continuar, pessoal. E aí chega um momento em que a gente precisa buscar de volta a nossa essência, resgatar os nossos sonhos, resgatar os nossos desejos, resgatar o nosso olhar para nós mesmas, para que a gente possa direcionar a nossa vida a partir daquilo que realmente desejamos, né? Só que muitas vezes, na hora em que a gente pensa em resgatar a autoestima, nós acabamos nos confundindo e nos perdendo aí nessa caminhada. Acontece que muitas vezes, quando a gente pensa em trabalhar a autoestima, a gente começa a trabalhar apenas a nossa autoconfiança. E ela é muito importante também, muito mesmo. Ser autoconfiante é muito importante, mas só a autoconfiança não resolve. A autoconfiança, ela é parte de um processo muito maior, tá? Então, mas muitas vezes a gente acredita que autoestima e autoconfiança são a mesma coisa ou coisas muito parecidas, quando na verdade não é. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A autoestima, como a gente falou aqui até agora, é a nossa avaliação de nós mesmos, é a nossa percepção do nosso valor diante do mundo e diante da gente mesmo. A autoconfiança é a confiança que a gente tem em nós mesmas para fazer determinadas coisas, tá? Então, elas muitas vezes se entrelaçam, mas elas não são a mesma coisa. São partes, talvez, de um mesmo processo, mas são coisas diferentes. E as duas precisam ser trabalhadas. São bem diferentes, até mesmo na forma em que a gente aprende a desenvolver esses dois sentimentos. Lembra quando a gente conversou lá no comecinho sobre a infância? Que a autoestima, ela é influenciada pelas pessoas quando a gente é pequeno, pelos elogios, né, por um sorriso, pelo reforço positivo diante dos nossos comportamentos. A autoconfiança não. A autoconfiança, ela é permitida pelos pais quando eles permitem que os seus filhos façam coisas sozinhos, quando eles permitem que seus filhos resolvam conflitos sozinhos e que os seus filhos percebam aí na prática que
eles podem fazer as coisas e conseguir fazer as coisas sozinho. Então, esses são sentimentos diferentes, aprendidos de formas diferentes, que muitas vezes se entrelaçam, mas não são a mesma coisa. Muitas pessoas têm uma autoconfiança elevada, mas ainda assim não têm uma boa autoestima, e o contrário também acontece. Então, são duas coisas diferentes que precisam sim ser trabalhadas, mas é importante que a gente não confunda, porque muitas vezes a gente está em busca de uma coisa, mas a gente está exercitando outra. Quando a gente pensa em resgatar o amor próprio, só a autoconfiança ela não é suficiente, porque além da coragem, além de acreditar que a gente pode fazer alguma coisa, a gente precisa ir mais além, a gente precisa saber qual é essa alguma coisa que a gente quer fazer. E aí a gente fala em autoestima, porque a autoconfiança ela é a confiança que a gente pode fazer. Mas fazer o quê? Se a gente não tem o autoconhecimento de saber o que é que desejamos em nossa essência fazer no mundo, tá? Ir além da autoconfiança, a gente precisa aprender a bancar os nossos próprios desejos, precisamos amar os nossos sonhos, nos conectar com a nossa essência e com quem realmente somos. Dar um exemplo sobre essa diferença da autoconfiança e da autoestima, eu queria dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro, para a gente entender que muitas vezes a gente busca uma, mas na verdade a gente está fazendo outra coisa. Então vamos pensar na Maria. A Maria, quando era criança, ela teve um amiguinho de escola que disse para ela que por ela ser menina, ela não poderia jogar futebol. A Maria ficou encafifada com aquilo, ela chegou em casa, conversou com os pais e ela decidiu provar para ela mesma e para o amiguinho dela que ela podia jogar futebol. A Maria treinou, a Maria foi para a escolinha de futebol e ela conseguiu. Ela colocou todas as suas forças para aprender essa nova habilidade. Ela aprendeu a jogar futebol e ela jogava melhor do que muitos meninos, inclusive. E muitas pessoas diziam que a Maria tinha uma autoestima elevada porque ela tomou essa decisão, né? Mas a Maria, quando adulta, em terapia, a Maria percebeu que, na verdade, o que fez ela tomar essa decisão foi exatamente o contrário. A Maria percebeu que ela tomou essa decisão porque no momento ela estava com a autoestima baixa. Ela tinha muita autoconfiança, ela sabia que ela podia jogar futebol, mas não era o seu sonho. A Maria deixou muitas coisas que ela queria fazer para trás, deixou muitas coisas que ela realmente queria fazer de lado para investir os seus esforços em jogar futebol e provar para as pessoas que ela era capaz de fazer aquilo. A Maria, ela deixou de lado, por exemplo, o sonho que ela tinha de ser dançarina, para se empenhar em aprender a jogar futebol. A Maria percebeu no processo terapêutico que se ela tivesse uma autoestima alta, ela poderia ter dito para ela mesma: ok, se eu quiser, eu posso jogar futebol mesmo sendo menina e eu conseguiria aprender, mas eu não quero. Na verdade, o que eu quero é dançar. Então, esse é um exemplo que ele vai mostrar pra gente a diferença da autoconfiança e da autoestima. A autoestima, ela tá muito mais ligada com a forma com que olhamos para dentro. E as duas coisas são importantes, né? Tanto confiar que podemos fazer o que desejamos, mas também saber avaliar as nossas habilidades e saber quais são as habilidades que a gente quer atuar no mundo, né? Então, esse exemplo eu trouxe para vocês para a gente perceber essa diferença e para a gente conseguir aí tentar fazer essa reflexão de que não é só a autoconfiança que basta, a gente precisa trabalhar outras coisas, né? Porque se a gente for refletir no caso aí da história da Maria, a
a gente pode trazer aí para nossa própria história. Quantas vezes a gente batalha por sonhos que não são nossos? Quantas vezes a gente deixa de lado as nossas reais vontades para provar algo para nós ou para outras pessoas? Quantas vezes a gente não faz isso, né? Não só lá na infância, mas ao longo de toda a nossa vida. Quantas vezes não abrimos mãos daquilo que realmente está dentro da gente para provar algo, né? Então, nem sempre ser autoconfiante é sinônimo, né, de amor próprio. Por isso, eu acredito muito que trabalhar a nossa autoestima, ela é vital para as nossas vidas, para várias coisas, né? Por isso que o meu trabalho, ele tem sido pautado nesse caminho, né? Porque retomar o amor próprio traz as rédeas de volta para nossas mãos. E não há nada melhor do que a gente mesmo escrever a nossa própria história. Então a gente precisa parar de colocar na mão do outro aquilo que é responsabilidade nossa, né? A Ana tá dizendo aqui que fez isso a vida toda. Sim, Ana, a gente faz muito isso. Maria Liz está dizendo que não está conseguindo acessar. Maria, tenta atualizar novamente, tenta voltar para ver se você consegue. Às vezes é um problema de conexão, tá? Mariana, seja bem-vinda. Liliane. A Aline tá dizendo que Maria tinha autoconfiança. É isso mesmo, Aline, ela tinha mesmo. Mas faltava, né, um pouco de autoconhecimento e de autoestima e de acreditar no valor das coisas em que ela desejava, né? A Fernanda tá dizendo que é difícil quando a gente se submete a um relacionamento abusivo, com falta do nosso amor próprio, a gente deixa de nos envolver. Exatamente, Fernanda. Muitas vezes a autoestima baixa, ela leva a gente realmente a se envolver em relações abusivas, em relações conflituosas, né? E na verdade, muitas vezes o problema não está na relação, mas na relação da gente com a gente mesma, né? Então, influencia bastante mesmo. Bárbara, seja bem-vinda. Valéria, Solange está dizendo que a vida existe dois caminhos, e a escolha que nós fazemos. Realmente, a gente que escolhe o nosso próprio caminho, Solange, é isso mesmo. Marisa, que bom, Marisa, que você conseguiu acessar. Que pena que você não entrou agora, mas como eu já disse antes, quem não conseguiu ver o comecinho, pode voltar depois, assim que acabar a transmissão, e dar play e depois assistir novamente, tá bom? Obrigada, Marisete, obrigada pelo carinho. A Milena tá dizendo, quando entregamos tudo nas mãos do outro, o relacionamento acaba e vamos junto para um buraco. Verdade. Cada vez mais que a gente faz isso, né, o relacionamento realmente tende a acabar, Milana. Ou então os dois permanecerem no relacionamento sofrendo juntos, né? É isso mesmo. Então, no meu trabalho, eu tenho pautado bastante aí essa questão da autoestima e da importância. E foi pensando nisso que eu criei um projeto de trabalho, né? Algumas pessoas talvez já conheçam, eu acho que muita gente que tá online aqui já conhece, já me ouviu falando nele, né? Que é o Chá de Alices Online, né? Ele vai ser um grupo de estudo onde a gente vai discutir juntas, né, questões da autoestima feminina. O grupo ele já está com inscrições abertas e eu tenho recebido muitas mensagens com dúvidas sobre como ele vai funcionar. E por isso que eu quero aproveitar aqui esse nosso vídeo, a nossa transmissão, para responder essas dúvidas. Inclusive, eu convidei essas pessoas que me mandaram esses questionamentos, acredito que muitas estejam aqui agora, né, para essa transmissão, para que a gente possa conversar sobre isso agora, né? Então, muita gente tem me perguntado, Leia, como que vai ser esse grupo? Eu nunca fiz nada online. Bom, esse grupo, ele vai trabalhar, ele vai acontecer em ambiente virtual
Então, qualquer mulher de qualquer lugar do Brasil pode participar, tá? Todo o conteúdo ele vai ser enviado pela internet. Então, não precisa ser aqui de São Paulo para poder participar, tá? Então, eu vou enviar textos, vídeos, reflexões, exercícios, para que a gente possa pensar juntas aí e aprofundar o nosso conhecimento na autoestima feminina, tá? Quando que começa esse grupo? Esse grupo vai começar dia 22 desse mês e ele vai durar 4 meses, tá? Então vão ser 4 meses aí de reflexões pra gente discutir juntas, eu e as participantes, sobre, né, as questões e aí os mistérios da autoestima feminina. Então, eu penso em, eu abri 10 vagas, tá bom? Eu não penso em abrir mais do que isso, porque eu quero realmente me aprofundar e dar a atenção necessária para essas participantes. Então, vão ser apenas 10 vagas, né? E muita gente está me perguntando, Leia, até quando eu posso me inscrever? Não tem uma data correta, tá bom? As inscrições, elas já estão acontecendo, já tem algumas pessoas inscritas. Eu vi a Débora tá online, ela é uma das pessoas que vai participar. Se tiver mais alguém online que já faz parte do grupo, dá um oi para mim, que eu acho que eu não consegui ver todos os comentários, mas eu vi que a Débora tá online e já tem algumas outras pessoas inscritas também. Então, assim que terminar de 10 pessoas se inscreverem, eu vou fechar as inscrições. Então, não tem uma data certa, tá? Débora, tô vendo ela aí. É isso mesmo, Débora. Que bom, tô muito feliz de ter você no grupo. E tem muita gente que pergunta também, Leia, quando que vão ser as aulas, né? Eu não tenho muito tempo, ou então eu só tenho o período da noite. Isso é um ponto positivo por ser online, pessoal. Cada pessoa vai assistir o conteúdo no seu tempo livre. Então, eu vou disponibilizar e as pessoas vão assistir, vão ler, vão entrar em contato nos seus momentos livres. Vai ficar tudo lá disponível e cada um vai acessar no momento que puder. Então, não tem dia certo, tá? Vão ter algumas aulas ao vivo, como essa que eu tô fazendo aqui agora, mas elas também ficarão gravadas. Então, quem não conseguir ver no dia certo e no horário, também vai poder fazer isso depois num momento melhor. Tá bom? Tem gente também que pergunta, Leia, eu sou psicóloga, eu posso fazer? Sou estudante de psicologia. Gente, pode ser psicóloga, estudante de psicologia ou qualquer outra profissão, tá? Esse é um grupo, o único requisito que precisa é ser mulher e ter interesse na autoestima feminina. De resto, pode ser qualquer pessoa, né, que tenha qualquer profissão. Então, se você é psicóloga, sim, você pode participar. Se você não é, também são todas muito bem-vindas, tá? Também tem muita gente que me pergunta, Leia, tem algum custo para participar do grupo? Sim, pessoal, existe um valor de investimento financeiro para fazer parte do grupo. Eu pensei num valor bem especial por ser uma primeira turma e eu também disponibilizei várias opções de parcelamento para que fique acessível, tá? Depois, daqui a pouco eu vou passar um link para vocês de inscrição e nesse link vocês vão conseguir ver todos os detalhes e tentar simular aí algumas questões dessas questões mais práticas e burocráticas, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, essas foram as que mais surgiram e por isso que eu tô respondendo. Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui agora ao vivo que eu vou respondendo para vocês. Enquanto isso, enquanto vocês vão comentando, eu também quero falar de um presente. Na verdade, de alguns presentes que eu separei para as participantes do grupo. Além de todo o conteúdo do grupo, as participantes elas vão ter acesso a 8 bônus, né, que serão exclusivos para quem participar desse grupo de estudos. Eu não vou disponibilizar esses 8 bônus em nenhum outro canal, somente para as participantes. Eu chamei esses bônus de cartões do amor próprio. E os 8, eles foram escolhidos com muito carinho,
né? E foi pensando exatamente nessa questão aí do caminhar da autoestima. Então, eu vou falar um pouquinho desses 8 bônus que as participantes vão ter acesso e que eu estou muito feliz em poder oferecer. O primeiro bônus, ele é um grupo secreto que eu vou montar no Facebook, que vai ser um grupo comigo e com essas 10 participantes. Esse grupo, ele é secreto, ninguém mais além de nós vamos ter acesso a esse grupo e a gente vai poder interagir, né, as participantes umas com as outras, e a gente vai poder também trabalhar essa questão do grupo e do poder do grupo que a mulher, né, tem e que a gente pode desenvolver juntas, né? Então, esse é o primeiro bônus e ele é muito importante, porque essa interação e essa troca, ela é muito importante aí no desenvolver do nosso amor próprio, né? Então, pra gente continuar, eu vou falar do segundo bônus. O segundo bônus eu tô muito feliz com ele. O segundo bônus, ele é uma aula exclusiva com a psicóloga Thaís Araújo sobre autoimagem. Eu acredito que muitas pessoas que estejam aí assistindo conhecem a Thaís, porque ela é minha amiga, minha parceira em vários outros projetos, e o rostinho dela tá quase toda semana aí na minha página. Então, acredito que muitas pessoas conhecem o trabalho da Thaís e ela vai estar oferecendo aí para as participantes uma aula sobre autoimagem, né? E o terceiro bônus, eu estou muito, muito feliz também de poder estar oferecendo e de ter essa pessoa aí na minha equipe. O terceiro bônus, ele é uma aula sobre os papéis sociais da mulher e a forma com que vários momentos históricos acabaram influenciando nas questões sociais e da mulher dentro da sociedade. Quem vai dar essa aula é um psicólogo muito querido, um amigo muito querido, que é o Alexandre Marques, que está fazendo um trabalho incrível aí sobre relacionamentos e sobre as relações. Então, estou muito feliz de ter ele na equipe. O quarto bônus é uma aula sobre autoconfiança, com uma psicóloga que eu acredito que é uma das pessoas mais autoconfiantes que eu conheço, que é a Cissa Geller. Ela, 5 minutos com ela, a gente já se sente assim com o astral lá em cima. Então eu tenho certeza que a aula dela vai ser tão animada quanto ela é. Ela tem feito um trabalho muito, muito bacana também, e eu tenho certeza que a aula dela vai ser muito especial. O quinto bônus, eu tô até agora assim muito honrada de que essa pessoa tenha aceitado o convite de fazer parte aí da equipe. Vai ser uma aula sobre dependência emocional com uma psicóloga muito especial. Ela tem feito um trabalho muito importante de empoderamento feminino. Ela tem feito um trabalho incrível que eu admiro muito, tem se colocado aí como referência em dependência emocional, e eu tô muito, muito feliz que ela esteja junto comigo. É a Juliana Avis. Ela tem feito um trabalho lindo e ela tá com um projeto novo também aí, que tá dando muito empoderamento aí para as mulheres. Eu tô muito feliz de ter ela junto comigo nessa caminhada, porque realmente vocês vão gostar muito do trabalho dela. Ela tem feito aí um programa no YouTube que se chama Quer Saber, que acontece aí ao vivo também. Depois vocês procuram saber um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que vai ser incrível. O sexto bônus também, ele é muito especial para mim, porque a pessoa que vai oferecer essa aula, ela tem algo muito especial, ela tem o poder de conectar as pessoas, né? Eu tô falando da psicóloga Cristina Santana. A Cris é uma pessoa que tem mostrado aí ao mundo a importância das nossas relações, a importância de se conectar aí com as pessoas.
e ela vai dar uma aula exatamente sobre isso, da importância de nos relacionar bem com as pessoas. Então, Cris, obrigada por estar junto comigo nesse projeto. E o 7º bônus é mais uma aula especial com uma psicóloga também muito querida, que tem feito um trabalho lindo também. E ela vai falar de algo que é muito importante. Ela vai falar sobre os nossos vazios, sobre preencher os nossos vazios. Quem vai dar essa aula é a Priscila Brandecker. Ela é uma querida, tem feito um trabalho lindo e eu tenho certeza que a aula dela também vai ser incrível. E eu agradeço muito a todas essas pessoas que estão junto comigo nesse projeto, que aceitaram o convite, e eu tenho certeza que as participantes vão adorar aí todas essas aulas. E o último bônus é um presente meu para as participantes, o 8º bônus é um presente meu para quem for participar dessa primeira turma do Chá de Alices Online. Eu escrevi um e-book, um livro digital com dicas para relacionamentos amorosos, sem deixar de lado a nossa autoestima. Então, esse último bônus é um presente de agradecimento para as participantes que eu fiz aí, né, em reconhecimento à confiança que tiveram no meu trabalho, né? Então, esses vão ser os 8 bônus aí que eu preparei e que outras pessoas também estão aí preparando para oferecer. Eu vou colocar aqui agora nos comentários o link para quem se interessou e para quem quiser saber mais, ter mais informações, para quem quiser se inscrever. Tô colocando o link aqui nos comentários, aí é só vocês clicarem, vocês vão conseguir ver aí mais informações, tá bom? Então, quem se interessou, pode clicar no link. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, vou olhar os comentários agora que eu não estava olhando, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, é só colocar aqui agora. Cléria, que bom, prazer também ter você por aqui. Juliana, Cris, eu que agradeço. Danda, seja bem-vinda. A Ana tá dizendo que a Letícia me manda um beijo. Outro beijo para você, então, Letícia. Obrigada. A Romilda tá dizendo que quer. A Keila também. Cristiane perguntando como se inscreve. Marisete. Bom, então, pessoal, para quem tá com dúvida aí, não sei que momento que ela colocou aí a dúvida que eu não tava lendo os comentários, mas para se inscrever, quem tiver interesse, é só clicar aí no link que eu coloquei aí nos comentários, clicar no link que vocês vão conseguir se inscrever, tá bom? Então, como eu disse no começo, eu não sei até quando as inscrições vão estar abertas, porque assim que a 10ª participante se inscrever, aí eu vou tá encerrando as inscrições, tá bom? A Aline tá perguntando se esse e-book vai estar disponível na página. Não, Aline, nenhum desses 8 bônus, nem o e-book, nem as aulas vão estar disponível nem na página, nem no e-mail. Eles são 8 bônus somente para as 10 participantes que forem participar do Chá de Alices Online, tá? Então, é um presente, são alguns bônus, além de todo o conteúdo aí do grupo, que eu vou estar oferecendo para as participantes. Então, infelizmente, não vai estar na página, Aline. A Ivonete tá dizendo que esqueceu e ligou aqui a transmissão só agora. Não tem problema, Ivonete. Assim que eu terminar, você pode entrar de novo na minha página e você vai poder assistir a reprise, tá bom? Então não tem problema e seja bem-vinda agora também. Então, pessoal, para resumir aí um pouquinho do que a gente conversou, é importante que a gente veja que o amor próprio, ele tá sim ligado às nossas questões, né, da infância, à nossa história de vida, as coisas que acontecem ao longo da nossa vida, mas que a gente pode sim, né, depois
na vida adulta, a gente pode sim conseguir retomar esse amor próprio, né? E ter habilidades que a gente possa fazer essa conexão de volta com a gente mesmo, né? Então, foi mais ou menos isso que a gente conversou hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar. Depois, se alguém quiser também me mandar dúvidas por inbox, né, por mensagem, se preferir, também me coloco à disposição para conversar. A Liliane tá dando os parabéns. Que bom, Liliane, que bom que você gostou do vídeo, bom ver você aqui. E eu agradeço todo mundo aí que esteve online, que assistiu e que esteve aqui comigo. Eu fiquei muito feliz, né, de poder fazer, né, essa transmissão aqui junto com vocês. Também estou muito feliz aí de começar esse novo projeto, esse grupo de estudos online. Tenho certeza que vai ser incrível para mim e para as participantes também. Estou bastante ansiosa para que comece. Então é isso, se alguém tiver alguma dúvida pode colocar. E eu quero enviar para vocês que assistiram um resuminho daquilo que a gente conversou e também algum exercício prático para a gente trabalhar a autoestima. Então quem quiser receber aí esse resumo, né, sobre o que a gente conversou aqui hoje, coloca o e-mail aí nos comentários para eu poder enviar depois, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida também. E obrigada a todo mundo aí pela participação. Obrigada para todo mundo que está online. E até a próxima transmissão. E um beijo. Tchau, tchau.